Bem, minha gente, sejam bem-vindos ao Aula Inova. Eu sou Bruno Tavares, sou professor de Direito Tributário, sou advogado atuante na área tributária, sou mestre doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e estou aqui para trazer algumas palavras para vocês sobre o direito tributário. Quando a gente fala em direito tributário, é sempre importante a gente ressaltar o conceito de tributo, que é o objeto da nossa disciplina. Mas definir o que é tributo, apesar de termos definições muito claras no Código Tributário Nacional, não é algo tão simples assim. Haja vista que o conceito de tributo tem relevância, tem efeitos em diversas esferas do direito. Antes de definir bem o que é tributo, é importante a gente ressaltar um pouco as relações do direito tributário com outras esferas do direito. Como nós sabemos, o Estado, como vocês devem saber, o Estado, em sentido lato, para que ele possa sobreviver, para que ele possa manter suas atividades, ele precisa de recursos, né? Todo direito tem um custo. Todo direito tem um custo. Todo direito social tem um custo. Até mesmo os direitos negativos, que nós costumamos chamar aqueles direitos para os quais o Estado não deve interferir, até os direitos negativos, como a propriedade, por exemplo, ele tem um custo. Para que tenhamos propriedade, nós temos que ter a segurança. Para que nós tenhamos segurança, nós precisamos ter recursos. E para que nós tenhamos recursos, nós temos que ter fontes de recursos. E dentre as fontes de recursos, nós temos o tributo. Diz o artigo 3º do Código Tributário Nacional que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir, que não é sanção de ato ilícito, instituída por meio de lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Bem, o objetivo do direito tributário é cuidar dessas relações, das relações que envolvem a cobrança de tributo. A cobrança de tributo pelo ente federativo em face dos seus contribuintes. Como eu disse a vocês, para que nós tenhamos direitos sociais, direitos individuais, é necessário que nós tenhamos recursos. Seja para garantir a segurança, seja para garantir saúde, educação. Sem recursos nós não temos condições de implementar direitos. E aí a gente encontra a primeira relação do direito tributário com outro ramo do direito, que é a relação entre direito tributário e direito financeiro. Bem, gente, o direito financeiro, ele cuida das relações que envolvem finanças públicas. É o ramo do direito que cuida da gestão de regras que determinam a forma como o agente público fará a gestão das finanças públicas. Dentre as finanças públicas, nós temos aí as fontes de arrecadação. Dentre as fontes de arrecadação, nós temos o tributo. Aí a gente encontra a primeira relação do direito tributário com outra esfera de direito, relação de direito tributário e direito financeiro. Também é extremamente importante a gente ressaltar a relação entre direito tributário e direito constitucional. Talvez a mais importante relação que o direito tributário mantém com outra esfera dentro do sistema jurídico. Gente, é na Constituição que nós vamos encontrar todas as diretrizes para a execução e reprodução do direito tributário no mundo jurídico. É na Constituição que nós encontramos todas as regras que determinam as competências tributárias. O que são as competências tributárias? Bem, gente, as competências tributárias, se eu pudesse resumir em poucas palavras, eu diria que competência tributária é poder de tributar. Vocês devem saber, vocês devem lembrar, vocês devem lembrar que o princípio da legalidade no âmbito público, diferentemente do âmbito privado, determina que o gestor público só poderá fazer aquilo que a lei permitir, né? Então, se é o gestor público que vai criar tributo, para que o gestor público crie tributo, ele tem que ter uma regra por trás que permita a criação de tributo. Essa regra que permite a criação de tributo, como veremos em aulas subsequentes, essa regra é a regra de competência. E todas as regras de competência tributária estão na Constituição. É na Constituição que nós determinamos, que nós verificamos as competências de cada ente federativo.
É na Constituição que nós temos um mapeamento dos fatos que poderão ser tributados. Sim, tributo incide sobre fatos. Fatos econômicos, fatos presuntivos de riqueza. É na Constituição, então, que nós vamos encontrar esse mapeamento e é na Constituição que nós vamos encontrar essa divisão de competências entre União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal. Mas não é somente de competências tributárias que sobrevive o direito tributário. Afinal, se nós dessemos competências, poderes de tributar aos entes federativos, certamente esse poder tributante, certamente ele executaria essas competências com exagero. Afinal, o Estado-membro, o município, o Distrito Federal, a União, sempre está precisando de dinheiro. As necessidades públicas sempre serão maiores do que os recursos existentes. De modo que, para trazer garantias aos contribuintes, garantias que seus direitos individuais serão respeitados, nós temos na Constituição uma série de regras que também limitam o exercício da competência. É certo que a competência por si só já é um limite. Afinal, eu não posso tributar qualquer coisa. E não é qualquer ente federativo que poderá tributar um determinado fato. A regra de competência por si só já é uma definição, já é um limite. Mas não é um limite suficiente. É necessário garantirmos outros limites. E esses outros limites nós encontraremos nas limitações, nas regras de limitações ao poder tributar, que virão em dois formatos. No formato de princípios ou no formato de imunidade. Bem, aí a gente identifica a relação do direito tributário com o direito constitucional. Vejam, nós temos aqui a relação do direito tributário com o direito financeiro. O direito financeiro é aquela matéria que cuida da gestão de recursos públicos. Basicamente, orçamento, receitas públicas e despesas públicas. Envolve questões também ligadas aos tribunais de contas, lei de responsabilidade fiscal, e enfim. Sabendo que o direito tributário é uma das fontes de recursos, nós temos aí a relação do direito tributário com o direito financeiro. Extremamente importante. Extremamente importante, ainda mais, é a relação do direito tributário com o direito constitucional. No direito constitucional, é na Constituição Federal que nós encontramos todas as diretrizes para que o direito tributário possa ser desenvolvido no mundo jurídico, certo? Mas as relações de direito tributário com outros ramos de direito não se resumem ao direito constitucional e ao direito financeiro. É extremamente importante a gente também ressaltar a relação do direito tributário com o direito administrativo. Como eu disse a vocês, o gestor público só pode fazer aquilo que a lei permite. O princípio da legalidade no âmbito... Nesse momento é importante a gente fazer uma pequena ressalva, uma pequena lembrança, né, que certamente vocês já estudaram isso. O princípio da legalidade, ele tem duas facetas. Ele tem uma faceta no direito público e ele tem uma outra característica no âmbito privado. Enquanto no direito privado, no âmbito privado, o princípio da legalidade diz que a todos é permitido fazer tudo. Só não será permitido fazer aquilo que a lei proibir. A regra é a liberdade. A exceção é a proibição daquilo que a lei proíbe. No âmbito público, se no âmbito privado a gente tem a regra, a liberdade, a proibição é a exceção, no âmbito público nós temos o inverso. Ao gestor público tudo é proibido. E só será permitido aquilo que a lei permitir. Se o direito tributário ele se desenvolve no âmbito público, se a gente sempre tem do lado da cadeia de um dos polos da relação um gestor público, um ente público, então nós temos aí uma relação de direito público. E se nós temos uma relação de direito público, o princípio, a faceta do princípio da legalidade que irá incidir é aquela faceta do princípio da legalidade, logicamente, do direito público, onde ao gestor tudo é proibido. Só será permitido aquilo que a lei permitir. Então, gente, é sempre importante, nesse contexto, a gente ressaltar a relação do direito tributário com o direito administrativo. Por quê, gente? Porque todas essas relações entre contribuinte, entre Estado tributante, elas devem ser formalizadas em processos administrativos, em atos administrativos. Ou seja, o direito administrativo é um ramo de direito que dá suporte ao desenvolvimento do direito tributário. Porque quando a gente fala em lançamento, quando nós falamos em consulta, em processo administrativo de repetição de indébito, processo administrativo de denúncia espontânea, por trás
desses atos, que são extremamente importantes para o direito tributário, a gente sempre vai ter um processo administrativo. E por trás do processo administrativo nós teremos uma série de atos administrativos. É importante ressaltar também que aqueles princípios que norteiam a atividade do gestor público, que norteiam a atividade da administração, do LIMP, do artigo 37 da Constituição, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, também norteiam a atividade do ente tributante, da autoridade administrativa tributante, que irá fiscalizar e cobrar o tributo. Então, vejam que existe aí uma relação também muito íntima do direito tributário com o direito administrativo. Mas, por incrível que pareça, vejam, eu só falei até agora na relação entre direito tributário e entre direito tributário e outros ramos do direito público. Mas gente, a relação do direito tributário não se resume apenas a esses ramos do direito público. Existe também uma forte relação entre direito tributário e alguns ramos do direito privado. Que relações são essas? Vejam, é extremamente importante a gente ressaltar a relação do direito tributário com o direito civil. Mas vejam, o direito tributário é um ramo do direito público, está tão distante do direito civil. Bem, nesse ponto é um adendo. Essa dicotomia clássica entre direito público e direito privado dos últimos tempos, ela está perdendo tanto quanto de força. Haja vista que boa parte desses ramos do direito privado, eles vêm se constitucionalizando. A gente tem hoje uma série de autores, uma série de paradigmas que tratam o direito, que cuidam, que tomam como premissa, melhor dizendo, a ideia de que existe uma constitucionalização do direito privado. Ou seja, existe hoje uma aplicação direta de princípios constitucionais e de regras constitucionais nesse ramo de direito. Isso vem mudando a forma como o direito civil, o direito empresarial, o ramo de direito privado eram interpretados. Enfim, isso por si só já mostra que essa dicotomia clássica entre direito público e direito privado, ela perdeu muita força dos últimos tempos. Mas, para fins didáticos, é interessante a gente ressaltar ainda essa dicotomia. E, sabendo que o direito tributário ele faz parte do direito público, é importante a gente ressaltar essa dicotomia para que vocês não estranhem, né, a relação do direito tributário com o direito civil. Que relação é essa? Vejamos. Muitos autores costumam dizer que o direito tributário é um ramo que incide, é uma esfera de direito que incide sobre fatos já juridicizados por outras regras do direito. É como se fosse uma espécie de sobredireito. O que seria um sobredireito? Bem, percebam que o direito tributário, o tributo em si, ele incide sobre fatos. Eu tenho um fato econômico, certo? E sobre aquele fato econômico no qual eu faço parte, serei obrigado, em razão de uma lei, serei obrigado a pagar um tributo em um determinado percentual. Ocorre que geralmente esse fato econômico são fatos que já passaram pela incidência de outras regras do direito, como as regras do direito civil. Vejam, quando nós falamos em IPTU, o IPTU ele incide sobre a propriedade. Quando nós falamos ainda sobre IPTU, o IPTU ele não somente incide sobre propriedade, ele pode também incidir sobre posse e domínio útil. Mas essa posse não é só aquela mera posse comum de uma invasão, por exemplo. É uma posse de uso capião. Se eu tiver tempo suficiente para adquirir a propriedade por meio de uso capião, eu posso ser obrigado a já pagar o IPTU também. Ou seja, vejam que quando eu falo em posse, propriedade, domínio, uso e uso capião, eu estou falando de direito civil. E o direito tributário está incidindo sobre fatos econômicos que, para auferirem o nome, o termo, a qualificação de posse, propriedade, uso capião, domínio útil, já passaram pela incidência do direito civil. Ou seja, vejam a importante relação que nós temos aí do direito tributário com o direito civil. Importante ressaltar também a importantíssima relação nos últimos tempos do direito tributário com o direito empresarial. Extremamente importante para questões ligadas a planejamento tributário. Não basta saber o que é uma sociedade limitada, sociedade anônima. É importante saber trabalhar bem com essa questão do direito empresarial, porque um planejamento tributário bem feito pode implicar numa necessária fusão, cisão, incorporação, uma modificação da estrutura societária da empresa.
E isso é muito comum nos dias de hoje. Ou seja, verifica-se aí também uma forte relação do direito tributário com o direito empresarial. Por fim, eu quero ressaltar que existe ainda a possibilidade do direito tributário se relacionar com outros ramos do direito, como o direito ambiental. Gente, o tributo ele não tem uma função meramente fiscal. O que é a função fiscal, gente? Função fiscal é função simples. Função fiscal é função arrecadatória. É a principal função do tributo. Mas a função do tributo não se resume a isso. A função do tributo não se resume a uma função fiscal. O tributo ele pode ter funções extrafiscais. Como assim funções extrafiscais? Vejam, por que será que a tributação sobre bebida alcoólica e cigarro é tão alta? Vejam, não seria plausível imaginar que, olha, a tributação sobre cigarro, digamos que a alíquota do IPI sobre cigarro esteja fixada em 300% hoje em dia. Ok. Naturalmente, o empresário do setor do cigarro, ele vai querer ter lucro. Se ele vai querer ter lucro, todo o custo de produção vai estar embutido no preço. Para o que sobrar, aquela margem que sobrar, é o lucro dele. Naturalmente, todo o custo de produção, ele embutirá no preço. Entre os custos de produção, nós temos o tributo. Naturalmente, ele vai colocar aqueles 300%, vai embutir os 300% no preço. Se ele embute os 300% no preço, naturalmente o preço sobe. Se o ente federativo, isso é comum demais acontecer. Se o ente federativo tem noção, tem ciência de que aquele empresário vai colocar o tributo no preço, o ente federativo, tributante, ele tem a ciência de que ele tem um papel extremamente importante no preço do produto. Então, se ele estabelece alíquotas de 300% sobre o cigarro, e se ele sabe que aqueles 300% serão embutidos no preço, o ente tributante, através de um tributo alto, poderá estar desmotivando o consumo de cigarro. Porque, estatisticamente, é lógico que se eu aumento o preço do cigarro, eu vou diminuir o consumo. E isso pode gerar efeitos em questões de saúde pública, em questões orçamentárias, no que se refere a investimento em saúde pública. Porque, vejam, se estatisticamente um determinado governo ele tem que investir X em questões de saúde. Por quê? Porque nós temos várias pessoas que demandam tratamento por conta de suas doenças respiratórias causadas pelo cigarro. Se eu consigo aumentar o preço do cigarro através do tributo, naturalmente eu vou ter menos pessoas demandando tratamentos de saúde em razão de doenças respiratórias causadas em razão do cigarro. Ou seja, vejam a relação do direito tributário, a função extrafiscal do direito tributário. Além de arrecadar, eu estou usando o tributo como uma forma de desmotivar o consumo de cigarro. Como? Gerando tributo mais alto, que vai aumentar o preço, e aumentando o preço, estatisticamente a população vai diminuir o consumo. Vejam que o tributo não tem uma função meramente fiscal. Em razão disso, a gente pode ressaltar, então, que o direito tributário ele pode ter uma relação muito interessante com outros ramos de direito, como o direito ambiental, por exemplo. Imagine vocês, se o ente federativo, ao instituir um tributo, ele cria um artigo determinando o benefício fiscal. Olha, eu diminuo a alíquota de um determinado tributo para o grupo de empresas ou para as empresas que investirem X em projetos ambientais. Eu diminuo o tributo tal, ou eu gero um determinado crédito para ser descontado do tributo tal, se aquela empresa aderir a um determinado projeto Y para a recuperação de matas degradadas. Vejam, eu estou usando o tributo aí como um instrumento motivador de uma determinada conduta. Além de arrecadar, eu posso estar usando ele como uma forma de proteger o meio ambiente. E aí você começa a verificar que o direito tributário ele pode ter relação com os mais diversos ramos do direito. Vejam, e aí a gente volta para o conceito de tributo, como eu disse a vocês. Tributo é uma prestação pecuniária cobrada em moeda ou em algo que possa ser expresso em moedas. Exemplo, selos. Muitas vezes, em face da dificuldade de efetuar a cobrança de um tributo, um determinado ente federativo estabelece por meio de lei, sempre por meio de lei, qualquer obrigação tributária tem que ser criada por meio de lei, um determinado ente federativo cria uma modalidade de cobrança antecipada de um determinado tributo. E para comprovar que o tributo foi pago, estabelece um selo.
Por exemplo, no estado de Alagoas hoje, a comercialização de água, aqueles botijões de água, antes da comercialização, eu tenho que ter um selo indicativo de que o tributo referente àquela operação foi pago. Então, agora, naturalmente, aquele selo ele pode ser convertido em moeda, porque ele foi adquirido. Os selos de cartório. Muitos selos de cartório são selos representativos de taxas que foram pagas. Então, vejam, tributo ele vai ser cobrado em moeda. Ok, mas não somente em moeda. Pode ser que seja em algo que possa ser convertido em moeda. Bem, tributo é prestação pecuniária cobrada mediante lei, instituída por meio de lei, ordinária ou complementar. Em outras aulas indicaremos que modalidade de lei que é usada para instituir tributos. Tributo é prestação pecuniária compulsória, cobrada em moeda ou em algo que nela possa ser convertida, que é o caso dos selos. Muitas vezes o ente federativo, em face da dificuldade de efetuar a cobrança de determinado tributo, efetua a cobrança imediata e como prova de que aquela pessoa pagou o tributo, ela fornece um determinado selo, certo? Então perceba que o tributo ele pode ser cobrado mediante, cobrado em moeda ou em algo que nela possa ser convertida, certo? Exemplo, selo. Instituída por meio de lei, como eu disse, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada e que não é sanção de ato ilícito. Quando eu afirmo que o tributo ele é cobrado mediante atividade plenamente vinculada, é importante ressaltar que essa ideia de plenamente vinculado, eu estou fazendo uma oposição aos atos administrativos discricionários. Vejam, gente, o exercício do poder de tributar, o exercício da competência tributária, ela é facultativa. O ente federativo cria o tributo se quiser, em regra. Mas depois que for criado por meio de lei, a cobrança é compulsória. E não existe espaço para jeitinho. Digamos que o prefeito vai cobrar o IPTU, né, de fulano de tal. Só que fulano de tal é amigo do prefeito e diz, eu vou conversar com o prefeito, vou falar com ele para ele dividir isso em 4 vezes, em 5 vezes. Só vou pagar daqui a 2 anos. Vejam, gente, todo e qualquer benefício fiscal no ato de cobrança só pode ser estabelecido por meio de lei. Sem lei, o ato é compulsório. Cobrança é compulsória. Não existe espaço para discricionariedade. Não existe espaço para conveniência e oportunidade. Tributo criado por meio de lei deve ser cobrado. E não é sanção. Se não é sanção, tributo não pode ser confundido com multa. Eu tenho multas tributárias? Tenho. Mas as multas tributárias, elas são aplicadas em razão do descumprimento de uma obrigação tributária. Se eu descumpro a obrigação tributária, naturalmente eu vou ter uma sanção. A sanção principal que nós temos no ramo tributário é, sem dúvida alguma, a multa. Mas multa e tributo não se confundem. Ok, gente? Voltando um pouco aqui ao direito financeiro, é ainda importante ressaltar o seguinte. Eu falei para vocês no início que o direito tributário, o tributo, é apenas uma das fontes de recursos que o Estado tem à disposição, certo? Voltando um pouco ao direito financeiro, só para a gente situar onde é que fica o tributo nesse rol de receitas públicas. O direito financeiro, a doutrina de direito financeiro, ela divide as receitas públicas em 3 modalidades. Eu tenho as receitas originárias, as derivadas e as transferidas. As receitas originárias são aquelas receitas que o ente federativo obtém mediante exercício de uma atividade econômica. Uma atividade econômica que naturalmente seria prestada por um ente privado, mas, por alguma razão, o ente público resolve prestar. Exemplo, atividades prestadas pela Petrobras, pelos Correios, pela Caixa Econômica Federal. O lucro, os resultados positivos dessas atividades, elas se encaixam no rol de receitas originárias. As receitas transferidas, eu vou aqui passar logo para o item C. As receitas transferidas, elas são receitas que decorrem da transferência, o nome já diz, da transferência de um volume de receitas de um ente federativo para outro. A gente vai estudar mais para frente que existem algumas receitas públicas, certo? Que elas são obrigatoriamente transferidas
de um ente público para outro. São as receitas transferidas obrigatórias. Assim como nós também temos algumas receitas transferidas voluntárias, certo? E aí eu vou para o item B, que é justamente o item no qual se encontra o tributo. O tributo e as sanções, que, como já disse, não se confundem. Vejam, receitas derivam do poder que o ente federativo tem de impor uma determinada conduta a você. Derivam do poder que o ente federativo tem de estabelecer, obrigar você a fazer alguma determinada, a fazer algo, certo? Então, nas receitas derivadas nós temos os tributos e as multas. Assim a gente situa, nesse contexto a gente situa as fontes tributárias no rol de receitas do direito financeiro. Ok? E aí a gente percebe, aí a gente vê que realmente é muito íntima a relação do direito tributário com o direito financeiro. Por fim, gente, eu vou ressaltar um pouco que existe, a bem da verdade, uma linha do tempo. A gente vai ver aqui, ó, vocês podem ver aqui nessa animação, que existe uma linha do tempo e a gente vai nortear esse nosso curso por meio dessa linha do tempo. A relação jurídico-tributária, ela não surge automaticamente. Na verdade, por trás da relação jurídico-tributária tem uma série de atos. Eu tenho uma série de atos que vem acontecendo desde a Constituição Federal. É na Constituição Federal que nós encontramos as competências tributárias. As competências tributárias, vejam, elas são destinadas aos entes federativos. Os entes federativos oferem esse poder tributário. Eles oferem a competência tributária. E através do exercício da competência tributária, eles criam as leis tributárias. Vejam, sempre quando vocês observarem alguma questão, a seguinte indagação, a seguinte assertiva, a Constituição cria tributos. Pode marcar que é falso. Constituição Federal não cria tributos. Quem cria tributo é lei. A Constituição Federal cria competência. E um ente federativo, ao exercer essa competência, cria uma lei. Uma lei, certo? Que cria um tributo. Ok? Essa lei tributária vai criar uma obrigação tributária. E essa obrigação tributária ela vai mirar um fato gerador. Esse fato gerador é aquele fato previsto na lei que, se acontecendo, vai surgir a obrigação de pagar um determinado tributo. Exemplo, obter renda, ser proprietário de imóvel, ser proprietário de veículo automotor, prestar serviços de qualquer natureza, realizar uma operação de compra e venda de imóveis. Essas são exemplos de fatos geradores que, acontecendo, vai surgir a obrigação tributária. Mas, vejam, a obrigação tributária por si só e o fato gerador por si só não são suficientes para dar origem ao crédito tributário. Antes do crédito tributário é necessário que eu tenha um procedimento. É um procedimento através do qual nós formalizaremos a relação jurídico-tributária. E a esse procedimento nós damos o nome de lançamento. Bem, gente, com lançamento, veja. É o lançamento, é esse procedimento que vai dar origem ao crédito tributário. O crédito tributário nada mais é do que a relação jurídico-tributária concreta. É a relação entre sujeito ativo e sujeito passivo com a indicação do valor do tributo, que será calculado mediante a aplicação de uma alíquota sobre uma base de cálculo. Mas digamos que chegou o prazo para pagar o tributo e eu não paguei. O que é que vai acontecer? Esse meu crédito, esse meu débito será encaminhado para um cadastro. É um cadastro de devedores do ente público, que a gente dá o nome de dívida ativa. Com a inscrição do débito em dívida ativa, na dívida ativa, nós teremos a emissão de um documento. E esse documento vai servir de título executivo para a ação de execução. O nome que a gente dá a esse documento é Certidão da Dívida Ativa. Vocês podem ver aqui, ó, Certidão da Dívida Ativa. Com a certidão da dívida ativa em mãos, o ente federativo poderá ajuizar a ação de execução fiscal. Dentro da ação de execução fiscal é importante ressaltar alguns marcos. O despacho inicial, por exemplo, ele interrompe a prescrição. A prescrição, gente, começa aqui, ó, da constituição definitiva do crédito. Com a constituição definitiva do crédito surge a pretensão estatal. A pretensão de executar, de mover a ação de execução fiscal. E é o despacho inicial que vai interromper esse prazo de prescrição, ok?
Com a citação, eu tenho 5 dias para efetuar o pagamento ou oferecer bens na penhora, ok? E havendo a penhora, havendo a garantia do juiz, eu poderia apresentar os embargos de execução fiscal. Isso é apenas um panorama geral do que é essa linha do tempo, de como o direito tributário se desenvolve. Ok, gente? Bem, vou ficar por aqui nessa primeira aula. Espero que tenham gostado e convido vocês a, juntos comigo, assistirmos às próximas aulas e aprendermos um pouco mais, e mais especificamente, acerca desses elementos do direito tributário. Até mais, gente. Um abraço.